Oi, meu nome é Aline, eu sou a mãe do Miguel e hoje eu vim aqui para contar o testemunho de vida do Miguel. Quando eu estava com 25 semanas, eu descobri que o Miguel tinha uma má formação no coração, chamado transposição das grandes artérias. Antes de eu descobrir tudo isso, o milagre já estava acontecendo, porque eu estava sendo muito mal acompanhada, né? No meu pré-natal, eu estava sendo acompanhada pelo SUS, né? E eu morava numa cidade pequena, chamada Barra Velha, em Santa Catarina. E como eu nunca tinha sido mãe, eu era mãe de primeira viagem, então tudo que falava pra mim era normal, não é igual como uma mãe que já teve filho, já foi acompanhada, né? Pelo pré-natal, já sabe mais ou menos como funciona, eu não sabia nada, então pra mim tava tudo fluindo normal. E aí, acho que quando eu tava com 22 semanas, eu fui fazer meu pré-natal normal, né? Com a consulta que marcaram. E eu cheguei lá, eu fui... pra quem não sabe, no SUS, quando você faz pré-natal, você é acompanhada uma consulta pela médica e outra pelo enfermeiro. E aí eu fui na consulta com o enfermeiro. E aí o enfermeiro perguntou pra mim, tu já fez o exame... Pra mim, tu já fez a ultrassom morfológica? Aí eu falei, ainda não, o médico não pediu pra mim, eu não sabia que tinha que fazer esse exame e tudo mais. E aí ele falou, então, como tu vai no ginecologista, porque eu tinha, né, tido um contratempo, eu tive que ir no ginecologista. Como já tá muito em cima, tu vai pedir pra ele esse exame, pra você fazer. Beleza, tranquilo, ele não me falou nada que esse exame, gente, pra quem não sabe, pra quem não tem informação, se tiver alguma mãezinha aqui que não sabe, esse exame é importantíssimo. Você descobre se o bebê tem alguma malformação, principalmente no coração, se ele tem alguma síndrome, qualquer coisa de errado que possa acontecer com o bebê na barriga da mãe, esse exame vai detectar. Então, ele é muito importante. E ele tem data. Eu não sei dizer exatamente agora bem certinho, mas eu fiz com 25 semanas, já tinha passado o tempo, entendeu? Já tinha passado o tempo, tem que fazer, se eu não me engano, até com 24 semanas. Se eu tiver errada, gente, por favor, alguém comenta aí embaixo, porque depois que eu fiquei grávida, eu esqueço tudo. Tudo eu esqueço, entendeu? E aí a minha memória tá um pouco ruim, mas... Se você faz pré-natal no SUS e o médico ainda não passou esse exame, você já tá com 22 semanas por aí, pergunta, corre atrás e vai atrás, porque ele foi me falar, eu já tava ali com 22 semanas, só que como eu ainda ia pro ginecologista, eu tive que esperar ele me chamar, porque eu tava fazendo pelo SUS. E aí que demorou muito, eu fui fazer, eu já tava com 25 semanas praticamente, quando eu fui no ginecologista. Ele não me disse, olha, esse exame tem um tempo pra fazer. O que aconteceu? Quando eu fui no ginecologista, o ginecologista disse pra mim, eu não vou te passar mais pra te fazer, porque já passou do tempo. De não sei quantas semanas até não sei quantas semanas que pode fazer. A partir de 25 semanas, já não faz mais, né? Tava falando pra mim. Aí eu fiquei assim, em choque. Aí eu peguei e fui pesquisar no Google, né? Dei um Google. E lá no Google eu vi que era um exame importante, que descobria se o bebê tinha alguma síndrome, alguma coisa e tudo mais. Aí o que eu fiz? Eu fiquei desesperada. Eu tinha um número da assistente social lá do posto e eu mandei mensagem pra ela, já nervosa, né? Dizendo pra ela, olha, não me avisaram, o médico não me passou o exame, o enfermeiro não me falou nada, que tinha tempo pra fazer. E agora esse exame é importante, né? Fui super radical com ela, porque eu precisava fazer esse exame, porque ela cagou pra mim, tipo assim, passou do tempo e tudo mais, tudo bem, entendeu? Tu que lute. E aí eu falei pra ela, consegue pelo menos pra mim como é que fala? Um papel do médico pra me pedir o exame, pra fazer o exame, porque você não pode simplesmente chegar numa clínica e dizer eu quero fazer o exame tal, não, precisa de eu esqueci o nome que fala agora, mas você precisa de uma indicação do médico pra poder fazer esse exame. E aí, depois de muito perturbar ela conseguiu pra mim. E detalhe, quando eu fui atrás de fazer esse exame, ninguém queria fazer esse exame em mim. Nenhum médico, eu fiz no particular, né? Porque se fosse esperar pelo SUS, cancela, né? Aí eu fui atrás pelo particular, liguei para várias clínicas. Como eu falei para vocês, eu morava em Barra Velha, eu fui fazer esse exame em Itajaí, porque eu implorei
né, para uma médica fazer em mim, porque todos os médicos que eu ligava diziam, não, você já passou do tempo de fazer o exame, a gente não faz mais. E aí um dia eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, toca no coração dessa médica para ela me aceitar, porque a menina me deu uma esperança, a recepcionista, ela falou, vou falar com a médica, e aí eu vou ver e te dou uma resposta. E aí foi que ela me deu uma resposta dizendo que a médica ia me encaixar e que era para me estar, tipo, disponível. Ela marcou uma data comigo, por exemplo, sexta-feira, mas durante a semana todinha eu posso te ligar e tu vai ter que vir, porque senão não tem mais como fazer. E foi assim que eu fui fazer o exame do Miguel. E aí, bumba, pra finalizar essa parte, cheguei lá pra fazer o exame e, pasme, deu um problema no coração do Miguel. Que, gente, se eu não descobrisse na gravidez, ele podia ter nascido e ter morrido, porque onde eu morava, daí eu já tinha me mudado para uma cidade grande, né? Porque a gente morava numa cidade pequena, como eu falei, Santa Catarina, então a gente foi para Grande Florianópolis, porque a gente pensou, né? Lá vai ter médico, vai ter tudo, e a gente vai conseguir fazer alguma coisa pelo nosso filho. Porque, como eu falei pra vocês, eu tava pelo SUS, então imediatamente depois que eu descobri que o Miguel tinha, né, a transposição das grandes artérias, que ele ia precisar operar assim que nascesse, imediatamente eu fui pra gravidez de normal para alto risco. E aí, como eu já tava com 25 semanas, faltava pouco tempo para ele nascer. Tem que ter todo um planejamento, né, para ele nascer num hospital especializado, que aí quando ele vai nascer, ele já é entubado, já vai para cirurgia e tudo mais. Só que, sabe quando que eles foram me ligar para mim fazer a minha primeira consulta do alto risco no SUS? Eu já estava internada para ter o Miguel, quando eles me ligaram. Só que tudo foi a mão de Deus, entendeu? Porque eu peguei, como eu já tava ali já com 30 semanas e nada de me ligarem para alto risco, né? E eu fazendo meu pré-natal normal com a médica me acompanhando. Peguei uma médica excelente lá na Grande Florianópolis, que ela me acompanhou, nem foi mais pra enfermeira, eu só ficava com ela. E ela no meu pé, cadê o alto risco? Cadê o alto risco? Eu falei, tô esperando, não posso fazer nada. Espera o alto risco pra, né? Enfim, aí quando eu fui fazer uma das minhas pré-natal normal, a minha pressão tava lá em cima, do nada. E como eu sou assintomática, eu não sinto nada, eu não tava sentindo nada. Pra mim, eu tava vendo a minha vida normal, quando eu fui tirar minha pressão, né, tava lá em cima. E aí a médica falou, tu vai, qualquer coisa, tu vai pro hospital, entendeu? Vai pra maternidade. E aí o que eu fiz? Eu falei pro meu marido, como a gente não sabe onde que o Miguel vai nascer, não tem nada programado, porque a gente não conseguiu a consulta de alto risco nas maternidades. E vamos perguntar se faz essa cirurgia, e aí a gente fica já, né, mais tranquilo. E aí eu fui na maternidade de Florianópolis, e chegando lá, foi muito burocrático, porque tava meio que no final ali da pandemia, e meu marido não tinha tomado vacina, eu tinha tomado 2, eu acho. Meu marido que não tinha, a gente optou pra ir lá na maternidade de São José, no Grande Florianópolis. E eu cheguei lá e perguntei pra mulher, mostrei os exames, falei, meu filho, minha gravidez é de alto risco, meu filho precisa fazer uma cirurgia assim que ele nascer. E eu quero saber se aqui faz essa cirurgia, porque eu preciso me programar na hora que ele quiser vir. E nisso, gente, eu já tava com 32 semanas por aí, 33. Já tava, tipo, entendeu? E aí a mulher falou pra mim, olha, aqui no hospital faz sim, não se preocupe, não sei o que, quando é a hora de... A gente, sinceramente, a mulher falou isso. Enfim, eu fui pra casa e continuei a minha vida normal, porque eu morava bem pertinho lá, entendeu? Era bem pertinho, conseguiria chegar tranquilamente, né? E meu filho ia ser salvo e tudo mais. Quando eu tava com 36 semanas, eu tive, tipo, uma perda de líquido, assim. Eu pensava, né, que era uma perda de líquido. E aí eu retornei nessa maternidade. E quando eu cheguei lá nessa maternidade, Deus colocou uma médica no meu caminho, porque só pode ter sido Deus que colocou aquela mulher. E ela era residente. E eu contei todo o meu caso pra ela. E a minha pressão tava alta. Aí elas me deram medicamento e tudo mais. Ficaram cuidando de mim para ver, né, pré-eclâmpsia, essas coisas. E tava tudo normal, né? Fez o toque, tava tudo normal com o bebê. Só que quando eu contei pra ela todo o procedimento no Miguel, e que eu já tinha ido lá e me informaram que o médico que fazia cirurgia e tudo mais,
ela chamou o médico-chefe, né, que tava naquela noite, e ela pediu pra eu esperar, e ela foi levando todos os meus exames lá. E aí, gente, que me dá vontade de chorar quando eu lembro de tudo isso, porque foi um perrengue que eu jamais imaginei passar na minha vida, principalmente no meu primeiro filho, né. Eu só sei que o médico veio, conversou comigo e ele falou pra minha mãezinha, aqui não faz essa cirurgia. Gente, vocês têm noção disso? A mulher simplesmente me deu uma informação errada. Lá não fazia cirurgia do Miguel. E ele falou, ele tem que nascer no hospital, que ele vai nascer, ele já vai fazer a cirurgia no coração dele. Ele precisa estar nesse hospital. E esse hospital é só em Joinville. E graças a Deus, eu morava em Joinville, gente, porque eu não sou de Santa Catarina. Eu sou do Amazonas e eu tava morando em Santa Catarina. Então, Joinville não ficava tão longe. Só que, tipo assim, se a minha bolsa estourasse, se eu entrasse no trabalho de parto, eu não ia conseguir chegar lá, entendeu? Porque era longe do Grande Florianópolis pra Joinville. E ele falou isso pra mim. E aí ele disse, como é que tá a tua consulta de alto risco e tudo? Eu falei, simplesmente não tive nenhuma, o SUS não me chamou, e contei toda a história pra ele que aconteceu. Ele falou, então a única coisa que nós podemos fazer é te internar. Nós vamos te internar pra te conseguir uma vaga, um leito em Joinville, porque tu só pode ter esse bebê lá, porque se teu bebê nascer aqui, ele vai morrer. E aí eu fiquei internada lá, acho que foi 10 dias. Eu só sei que eu já tava com 38 semanas, quase 39 semanas. Não, tava com 37 indo pra 38 e depois completei 38 e pouco. E eu fiquei lá esses dias todos sendo medicada porque a minha pressão tava alta, fiz vários exames, não deu nada e tal, em relação a pré-eclâmpsia, graças a Deus não deu nada. E eu fiquei internada lá. Só que quando eu completei 38 semanas, eu entrei em desespero porque, gente, ninguém fazia nada pra me mandar pra Joinville. E eu podia a qualquer hora entrar em trabalho de parto, porque a gente sabe que com 37 semanas o bebê já pode nascer. Eu já tinha feito outra ultrassom e o Miguel estava encaixado perfeitamente para nascer. Ele podia nascer a qualquer momento. E ninguém fazia nada. E aí, toda vez que o médico ia, perguntava da minha situação para as médicas residentes que acompanham ele, né? E elas diziam, a gente ligou para lá, ainda não tem vaga. Só que eles não estavam fazendo era nada. A moça não estava fazendo nada. Depois eu fui descobrir isso, entendeu? Eu só sei que quando chegou num domingo, aquela médica que me atendeu a primeira vez que eu falei pra vocês, ela foi substituir o médico-chefe. Porque era um domingo, eu acho que ele tava de folga, sei lá. Eu só sei que essa mulher foi. E aí eu cheguei pra ela e falei pra ela, ela já sabia do meu caso e tudo mais, eu falei pra ela, o que você acha de eu evadir do hospital, de eu ir embora e com meu esposo eu já ir lá pra Joinville e a hora que o Miguel nascer eu vou estar lá, eles vão ter que me socorrer. Eu não vou poder negar socorro pra mim, né? Porque eu tô vendo a hora do meu filho nascer aqui nesse hospital e ele morrer. Não acontecer nada porque ninguém fez nada e tudo mais. Ela olhou pra mim e disse, se eu fosse tu, eu fazia isso mesmo. Eu ia embora porque se teu filho nascer aqui não tem nenhuma assistência. Ela falou isso pra mim. Eu falei, então tá tudo certo. Eu vou ligar pro meu marido e eu vou embora. Entendeu? Eu vou embora daqui porque eu não vou ficar esperando o meu filho nascer aqui e acontecer, sabe Deus o quê. Mas ela disse, mas calma, que eu vou falar com o médico. Hoje é domingo, mas amanhã eu te dou uma resposta. Aí tá bom. Eu falei, tá bom, então até amanhã eu consigo aguentar. Depois disso eu vou pegar e vou embora. Aí, quando foi no outro dia, ela falou com o médico. Enfim, ninguém tinha feito nada por mim. Não tinham entrado em contato lá com o Joinville, nada. SUS, né, meus amores? E aí, no mesmo dia, ela conseguiu a vaga pra meter o Miguel. No mesmo dia, assim, ela falou dia 2, porque ele nasceu dia 2 de março. Ela falou, dia 2 tu já vai ter ele. Então tu te prepara, porque a ambulância vai te levar e tudo mais. E eles me deram total apoio. E Deus colocou todas as pessoas certinho no meu lugar, no meu caminho, porque eu orava muito e eu falava pra Deus. Porque, gente, Deus é um Deus de detalhes. Pode pedir o mínimo de detalhe pra Ele, que Ele vai fazer por você. Entendeu? Não peça superficialmente, fala os detalhes, porque Ele faz os detalhes. E eu orei por cada detalhe.
Eu falei, Deus, quem que vai fazer o plantão do dia que o Miguel vai nascer? Da hora que eu for atendida na recepção daquele hospital, vai ser o Senhor. O Senhor vai colocar cada pessoa que vai ser importante pra mim, Deus, pra me ser bem tratada, porque a gente sabe, né? Eu já fiquei com medo do SUS, porque eu tava passando por tudo aquilo. E eu não queria passar por, sabe Deus, por mais o quê? Porque quando a gente tá grávida, a gente não sabe o que a gente vai passar na mão dos médicos, né? E eu orei pra Deus, eu pedi esse detalhe. Eu falei, Deus, todas as vezes que eu orava, eu falava pra Deus, Senhor, faz o plantão daquele dia. Cada pessoa que vai estar ali naquele dia, ela não vai estar lá simplesmente num plantão normal, porque o Senhor vai escolher cada pessoa para estar no plantão do meu parto, entendeu? E, gente, assim, eu nunca fui tão bem tratada na minha vida. Parecia que eu tava no hospital particular. O hospital infantil Dr. Jesse, em Joinville, gente, vocês não têm noção. Aquele hospital é maravilhoso. Eu cheguei, fiquei num apartamento, só eu e meu marido, né, lá. Um apartamento extremamente limpo, tinha televisão, ar-condicionado, cama, tudo limpo. Assim, eu fui tratada, eu não sei dizer pra vocês. Parecia que eu tava no hospital particular. Eu acho que nem no particular me trataram tão bem. Eu fui acompanhada por todos os médicos. Chegava médico toda hora pra conversar comigo sobre tudo que eu podia, toda dúvida que eu podia ter. E eu fiquei só eu e meu marido num apartamento. Lá dentro do hospital infantil, porque eu não tive o Miguel numa maternidade, eu tive ele num hospital infantil. E assim como eu pedi para Deus, todas as pessoas que me atenderam, elas me atenderam super bem. Elas cuidaram de mim de um jeito que eu não sei dizer, porque eu tava lá sozinha, não tinha mãe, não tinha pai, só tinha eu e meu marido e uma sobrinha que tava comigo lá, só que como ela era de menor, ela não conseguia me acompanhar em nada. Então era eu e meu marido para tudo só. E a moça que me levou de ambulância, ela cuidou de mim como a minha mãe cuidaria. Ela ficou comigo, tanto que quando ela foi embora, eu queria chorar, porque ela cuidou tão bem de mim durante todo o trajeto que eu me senti sozinha e abandonada quando ela me deixou lá. Porque meu marido foi de carro e eu tinha que ir na ambulância porque era todo o processo lá que tinha que ter, entendeu? Porque... eu não sei explicar, mas eu tinha que ir de ambulância. Enfim. E aí me deixaram lá, e aí cuidaram de mim, meu marido chegou e nós chegamos lá, nem lembro a data, mas chegamos antes do dia 1º, entendeu? E quando foi dia 2, Deus preparou tudo. Todas as pessoas, os médicos e tudo, eles me trataram super bem. Veio uma pediatra que acompanhou o meu parto, ela falou pra mim, a gente vai ver a situação do teu filho e se ele puder... se você puder ver ele, a gente vai colocar ele perto do seu rosto para você tirar uma foto com o seu marido, mas se não, a gente vai te explicar também na hora e ele vai ser levado. E aí né? E eu tava lá nas mãos de Deus. Gente, meu coração tão em paz, tranquila. Parecia que nada tava acontecendo. Parecia que não tinha problema nenhum, entendeu? Parecia que eu tava vivendo assim... nada, toda aquela angústia e tudo mais que eu passei, né, depois que eu descobri, porque foi angústia. Foi muita angústia, e se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo de Deus, não sei nem o que tinha sido com a minha vida. E eu só sei que quando foi dia 2, o Miguel nasceu, eu pude ver ele, nós tiramos fotinhas, vou colocar aqui pra vocês verem no final do vídeo as fotinhas dele. E foi uma bênção, assim, eu me senti tão feliz de ver meu filho, eu me sentia completamente preparada pra viver tudo aquilo. Mas, gente, eu não estava preparada. Quando eu vi o meu filho entubado, todo entubado, eu chorei, foi desesperador. Só quem é mãe sabe que é muito difícil passar por isso. Quem nunca passou, que Deus abençoe que nunca passe, porque é muito difícil você se ver naquela situação. E desde ali começou o milagre na vida do Miguel. O Miguel nasceu, né, como eu falei pra vocês, e como não tinha bolsa de sangue, ele não operou logo, ele ficou entubado ainda até o dia 8, ele nasceu dia 2, quando foi dia 8 ele fez a primeira cirurgia, né, que eles fazem tipo um caminho pra cirurgia, que é perto ali do ovinho dele. E aí quando... não, isso foi dia 3 que ele fez essa primeira, aí dia 8 ele fez a cirurgia principal, que foi a do coração, que abriram, né, o peitinho dele, cortaram
E a transposição das grandes artérias, gente, é as veias invertidas. Aí eles foram lá, cortaram e inverteram a veia do coração dele. Durou, em média, 8 horas, se eu não me engano, de cirurgia. E foi o dia mais longo da minha vida, eu chorei. E nisso, gente, a minha família orando, eu orando, as minhas amigas em campanha, jejum e oração comigo. E eu em casa, porque eu fiz cesárea e eu fiquei muito mal. Eu senti muita dor. E eu fiquei 10 dias em casa e meu marido ficou 10 dias na UTI com meu filho. Depois que ele operou, ele ficou... Foi menos de 8 dias, gente, que ele ficou na UTI, não foi 10. Ele ficou 8 dias na UTI. E essa cirurgia, eles estimam que a criança passe 3 meses, né? Desde que faz a cirurgia, eles passam 3 meses de recuperação no hospital. E nisso eu já tava em desespero, porque só quem ficou no hospital sabe que é horrível ficar no hospital. E eu orava pra Deus todos os dias. E aí ele ficou 8 dias na UTI, ocorreu super bem a cirurgia dele e tudo mais. Foi desentubado e foi tirando aquele monte de dreno, aquele pra respirar. Foi tirando. Colocaram um marca-passo nele também. O médico falou que ele podia ficar com esse marca-passo, mas pra honra e glória do nome do Senhor não foi preciso, ele não ficou com marca-passo. O médico falou, ele vai ficar com a cirurgia dele aberta e depois de não sei quanto tempo que fecha. Não foi preciso, a cirurgia foi ótima, eles fecharam no mesmo dia. E aí depois de 8 dias a gente subiu pro apartamento novamente, né, para passar a recuperação do Miguel, que no caso seria 3 meses. E durou menos de um mês, gente, porque ele passou 8 na UTI. E quando foi, ele nasceu dia 2 de março, quando foi dia 2 de abril, ele pegou alta. Tudo assim para a honra e glória do Senhor, foi um mês certinho que ele ficou. Nasceu dia 2 de março e saiu dia 2 de abril, porque como eu falei para vocês, Deus é um Deus de detalhes. Eu falei, Senhor, eu quero comemorar um mês do meu filho em casa, eu não quero ficar mais aqui. E eu implorava e orava, gente, sem cessar, eu orava e jejuava e buscava Deus, e em nenhum momento eu parava de orar e de buscar o Senhor. Porque quando a gente está no hospital, a gente vê cada coisa, gente, com problemas muito maiores que o nosso. Muito maiores. E, tipo, a transposição das grandes artérias, a criança fica, assim, um pouco debilitada. O Miguel vai ser acompanhado pro resto da vida dele por um cardiologista, mas ele tem uma vida normal. Normal, ele só é cardiopata, tipo assim, ele vai precisar ser acompanhado sempre. Não mudou nada, gente. Hoje o Miguel tem 1 ano e 5 meses. E eu vou colocar foto e vídeo dele pra vocês verem. Que se vocês olharem pra ele, vocês não vão imaginar que ele passou por tudo isso que ele passou. É uma criança normal, saudável. Brinca, se diverte, que tá crescendo, normal. E a gente passou, continuando, a gente passou um mês lá em Joinville, né, nesse processo todo. O Miguel teve 2 cortes, um grandão e outro mais embaixo, né? E nesse mais embaixo ele teve uma pequena infecção, mas assim, com muita oração também, porque eu creio que foi tudo amor de Deus. Logo sarou, entendeu? E gente, vocês pensam que a recuperação é a pior parte, mas não, a hora da alimentação do bebê também, meu Deus. O médico falou, o Miguel tá bem e tudo mais, ele já pode ir pra casa, mas ele só vai quando ele estiver comendo sozinho, porque ele se alimentava pela sonda. E aí eu disse, meu Deus, eu não quero que meu filho vá com a sonda pra casa, porque se ele não se alimentar bem, ele vai pega alta e vai com sonda pra casa até conseguir se alimentar. Gente, é horrível você ver um bebezinho com a sonda. O Miguel já tinha 1 mês, mas ele já era super agitado, ele arrancava a sonda às vezes, poucas vezes, mas aconteceu. E eu falei, Deus, eu não aceito, eu não vou sair daqui com a sonda, não vou. E eu orando, Deus, não vou sair com a sonda. E para honra e a glória do Senhor, ele saiu sem a sonda. Inexplicavelmente, um dia antes dele pegar a alta, ele mamou, normal, mamou na mamadeira, porque no peito ele não pegou de jeito nenhum, até porque era muito cansativo para ele, porque quem sabe um bebê cardiopata, ele fica muito cansado, ele não consegue, por isso que ele não mama no peito, ele vai para a sonda, porque ele não pode fazer esforço, por conta do coraçãozinho dele, né? E aí, depois de tudo isso que aconteceu, para honra e a glória do Senhor, nós viemos para casa, nós estamos bem, ele está sendo acompanhado. E para finalizar esse testemunho que eu estou contando, eu conto para aquelas mães que estão passando pela mesma situação que eu passei,
Não se desespere. Existe um Deus que pode todas as coisas, um Deus que cura, um Deus que dá a vida. Se Ele deu a vida para o seu filho, se Ele permitiu tudo isso, Ele vai te ajudar a superar todos os obstáculos e no final vocês vão vencer. Basta confiar, basta ter fé no Senhor, que Ele vai fazer a obra na sua vida, na vida do seu filho. Não se desespere, não se desespere, confia no Senhor. Eu sei que é difícil porque eu me vi nessa situação de simplesmente ter que confiar, acreditar e não me desesperar. E a dica que eu dou é a seguinte: não fica procurando muita coisa na internet, porque eu me conhecendo, sabendo do meu psicológico, eu não assisti um vídeo sequer, nem vídeo de testemunho, nenhum tipo de vídeo, porque eu me conheço, eu sei que eu sou a paranoica aqui, que eu ia ficar louca, que eu ia enlouquecer, entendeu? Então eu não procurei nada na internet, eu simplesmente procurava aqui, ó, na palavra de Deus, que dizia que Ele cura, que nada é impossível para Ele, entendeu? E era aqui que eu procurava. Mas eu sei que tem gente que já é diferente de mim, que consegue ver uns vídeos e tudo, e que se sente mais tranquila, né? Vendo um testemunho, vendo alguma coisa, que é o caso de alguém que vai chegar aqui nesse vídeo e vai ver. E vai ouvir o meu testemunho, ouvir tudo que eu falei aqui, que é para engrandecer o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Tudo isso é para honra e para glória dele. E para finalizar, eu gostaria de ler um versículo que está no livro de Isaías 41, versículo 20, que diz assim: para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Glória a Deus. Esse versículo tocou muito no meu coração quando eu li ele, porque quando eu olho para o Miguel, eu vejo que foi a mão de Deus que fez isso. Poderia ter corrido tudo ao contrário, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não deixou que fosse ao contrário, porque eu orava, gente, e eu dizia para Deus que eu queria que fosse feita a vontade de Deus, né? Porque no meu coração não existia dúvida de que Deus poderia fazer. Eu falava para Deus exatamente isso que eu tô falando para vocês: Senhor, eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor pode fazer. Não existia dúvida nenhuma disso, mas a vontade de Deus era que eu não sabia o que era, entendeu? Qual era a vontade de Deus? Era assim ou era não? Aí sim que pegava, entendeu? Eu falava: faz a tua vontade, Senhor. E crendo que a vontade de Deus seria a mesma que a minha, né? Que era meu filho sobreviver a tudo isso e passar. E para a honra e a glória do Senhor, deu tudo certo. E é isso. Obrigado para todo mundo que ouviu e tenha fé, acredite que Deus vai curar o seu filho, que Deus vai estar com você em todo o processo. Amém.